Cada gota conta. Hoje é estreia, é início de uma história. Vou chamar de podcast porque é o nome oficial, tá? Mas na verdade isso aqui é um movimento. A gente vai falar de performance, claro, mas a gente vai falar de esporte e natureza. E mais do que bem-estar, acho que a gente vai falar de bem viver. Sou Carol Barcelos, sou jornalista. Hoje eu não tenho nem coragem de falar que eu sou corredora e vocês vão entender por que já, tá? Porque nesse nosso primeiro capítulo, nesse início, nesse marco de história, a gente recebe uma das maiores corredoras de montanha, de trail run do planeta, Fernanda Maciel. Que bom te reencontrar, Fernanda. Sim, Carol, a primeira vez foi numa entrevista, você lembra, no Rio. Tem tempo. E tô super feliz de estar aqui, né, nesse movimento também de mulheres, né, que curtem natureza, que curtem montanha e que usa, né, a saúde, a performance, né, pra gente tentar ser pessoas melhores, né, ser atletas melhores. Isso sempre teve presente na minha vida. Agora, Fê, a gente estava pensando aqui como te apresentar. E eu vou passar essa missão difícil para você, porque assim, é muita coisa. Então, para quem não tem noção do que você já fez, consegue escolher 3 feitos entre os que você coleciona? É muito difícil, porque eu tenho muitos títulos, assim, muitos pódios, mas acho que os 3 principais, né, as pessoas entenderem, são 4 pódios que eu tenho na Ultra Trail do Mont Blanc, que é o Mundial do Trail Running. Né, tenho o primeiro lugar em Lavaredo, Transgran Canário, Monte Fuji, em todas essas ultras ícones assim, do mundo. E de projetos tenho vários recordes mundiais, mas posso dizer que subir e descer correndo a Aconcagua, ter sido a primeira mulher, né, conseguir correr a montanha de 7.000 metros de altura, é incrível. E sendo ali 90 quilômetros, né, e uma montanha de 7.000 metros sem oxigênio, era para mim impossível e eu consegui fazer. Então esses 3 é muito presente assim no meu currículo. A gente fica assim, né, Bruna, babando. Meu Deus do céu. Bruna Ianhes, fiquei treinando aqui o sobrenome. Acerta meu nome. Amo. Bruna, a gente tá aqui. Na verdade, você como atleta também, eu quero saber dessa escolha, né? Você passou por várias modalidades, mas a gente tá muito como fã da Fernanda também, né? Essa história fica meio bagunçada. Total. Quando eu comecei a fazer trail, eu falei assim, deixa eu dar uma pesquisada. Quem que é essa mulher? É o primeiro nome que vem, cara. Isso que surge. Bom, eu sou a Bruna Ianhes, sou engenheira de produção e há 2 anos eu estou trabalhando 100% com digital. Eu fiz 9 anos de CrossFit, alta performance no CrossFit. A gente fala que eu cheguei na final da Copa do Mundo do CrossFit. Chegou forte pra montanha já, né? A parte de força a gente tem. E em 2023 eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona. E treinei para isso, para fazer os primeiros 42. Só que antes desses 42 eu comecei a fazer umas provas de montanha. A primeira vez que eu fiz 10 quilômetros na montanha, eu me senti assim, sei lá, o Tarzan, um negócio meio louco, porque é uma conexão tão louca com a natureza, que eu falei, que é isso, gente? Que eu posso correr, eu posso pular, eu sempre fui moleca, né? E eu me encontrei muito ali. Então eu gosto de fazer provas de asfalto, mas a trilha me gera uma conexão com a natureza de uma forma bizarra. Então eu fiz uma prova recente de 108 quilômetros e é muito engraçado porque no meu Instagram eu falo muito de comparação. Se eu falar aqui hoje que eu fiz uma prova de 108 quilômetros, eu vou falar assim, não é nada perto do que, né, a Fer já fez. Só que para mim foi tanta coisa, o que eu vivi, o que eu me preparei para chegar ali. Então, o que eu sempre falo no meu Instagram é cada um celebrar a sua conquista. Para mim é um privilégio gigantesco estar com vocês aqui, mulheres fortes. Já tive a oportunidade de conversar com a Fer, me inspira absurdamente. E hoje no meu Instagram eu uso como uma forma de inspirar as pessoas. Porque se eu for olhar a Fer hoje e eu me comparar fica inalcançável, né? Fica distante. Só que a Fer começou pequeno. A Fer começou com 5, com 10. E eu gosto de mostrar isso, que eu fiz 108, mas que eu sofri muito para fazer aquilo. E tá tudo bem, né? E que se quiser fazer de novo, vai sofrer de novo. Misericórdia. Isso é muito legal para quem tá também com a gente, assim, que a gente vai falar aqui hoje, acho que é muito do que tá por trás da corrida, né? Que não tem, às vezes você faz uma prova de 42, ela é mais desafiadora do que uma prova de 108, de 120, porque depende em como você tá, depende do que tá por trás.
Mas eu vou aproveitar o gancho da Bruna para saber do começo, Fernanda, que acho que quando a gente olha para você, isso acontece muito quando a gente vê um atleta que já tá no auge, né? A gente olha e fala assim, é um fenômeno. Não existe fenômeno sem treinamento. O esporte nisso eu acho ele muito honesto, né? Então, olhar para você e falar assim, não, Fernanda nasceu correndo, Fernanda nasceu na montanha. Não. E não é essa a história. Eu nasci dentro de um ringue de luta. Na casa do meu avô, eu nasci numa família de lutadores. Mas engraçado que a gente, porque meu pai e meu avô veio da luta, meu avô do jiu-jitsu, meu pai da capoeira, então eu e meus primos, a gente nasceu e a gente ia para casa do meu avô só para brincar dentro do ringue ali de luta. Então eu acho que esse espírito do lutador, do guerreiro, essa filosofia mental e de valores, eu acho que veio daí. E da genética, né? Então acho que é muito a genética com talento, mas o principal é o trabalho duro. E depois eu comecei em ginástica, né, que a gente chamava na época de ginástica olímpica. Com 10 anos eu treinava nos Estados Unidos. Então imagina, com 9 anos eu tinha nutricionista, já tinha psicólogo. Então assim, desde os 9 anos eu já era uma atleta. Engraçado que também no colégio eu era uma super aluna e era super natural, nunca teve aquilo de querer ser, meus pais são super amorosos, nunca tive aquilo de ser, sabe, assim, mas nasci assim, e comecei correndo, porque eu odiava pegar ônibus, eu ia pro colégio, eu preferia ir correndo pro colégio, voltar correndo, do que pegar ônibus, porque eu tinha que pagar ônibus, era lotar de gente e ainda demorava mais do que eu ir correndo. E claro, né, eu sou de Belo Horizonte, era só pra tudo, né? BH é só sobe e desce. E eu fiquei muito boa de montanha. E daí começou assim. E aí eu comecei a fazer a corrida, mas eu comecei depois a fazer jiu-jitsu, fui campeã brasileira de jiu-jitsu e sempre correndo. Nunca abandonei a corrida, mas a corrida até então era transporte para mim. E aí eu comecei a fazer prova de 5 km, ganhar prova de 5 km no asfalto. 10 quilômetros no asfalto, meia maratona no asfalto. E eu gostava, porque eu era adolescente, ganhava dinheiro. Coisa que você mais quer quando você é adolescente é ganhar um troco para você ir na festa. Liberdade. Só que depois eu tive uma chance de ir para Nova Zelândia em 2005, ou seja, tem 20 anos. E aí eu fiz minha primeira meia maratona e maratona em montanha. E como a Bruna falou, gente, era uma liberdade. Era assim, uma sensação muito nova para mim, assim, maravilhosa, sabe? De estar correndo ali do lado de um lago maravilhoso, de umas montanhas maravilhosas, de um verde, e aquilo deu um brilho, assim, era uma sensação incrível, de conexão mesmo, sabe? De me escutar, talvez porque não tenha tantas pessoas, assim, muito juntas, então você dá um outro foco, não sei. Mas aí que eu vi que, assim, meu tempo na minha maratona de montanha era praticamente meu tempo na minha maratona de asfalto. Eu falei, caramba, misericórdia, eu sou muito boa em montanha. Tchau, asfalto. Pois é. E eu comecei a fazer a maratona na Nova Zelândia, todas as provas, assim, ícones na Nova Zelândia. E aí eu voltei pro Brasil, só que não existia a prova aqui. E aí foi quando a The North Face dos Estados Unidos me convidou, eu mais 3 corredores de São Paulo, para fazer uma prova, uma ultra lá de 80 quilômetros. E aí eu fui fazer essa ultra, fiquei em 4º geral das mulheres, primeiro na minha categoria, falei, caramba, amo. Cara, fiquei uma semana depois em São Francisco, não consegui dar um passo. Cara, até hoje. Eu lembro até hoje, não consegui descer a escada do hotel de jeito nenhum. Essa sou eu, Fer. Isso não acontece comigo mais, eu acho que já tem muitos quilômetros rodados. Mas foi incrível, assim, o sentimento que eu tive. E continuo treinando asfalto, 60% dos meus treinos é em asfalto, para não perder, né, a velocidade. Amo asfalto também, mas né, por ser profissional, eu só foco agora na ultradistância, em trail e nos projetos, né, que eu gosto porque são muito, muito difíceis, quase impossíveis para mim. A gente vai falar disso, que aí tem um lance muito legal que eu acho que é o mental, mas a gente vai chegar lá. Agora, esse é um ponto em comum também, vocês curtem a distância longa, né? Tem um lance diferente para a cabeça quando a gente está numa distância maior? Na verdade, quando eu vou fazer uma prova, é um pouco diferente da Fer, porque a Fer é performance, né? A Fer, eu vou gravando, então, ao mesmo tempo que eu vou gravando, eu falo que parece que é uma história. Eu sei que vai começar, eu não sei o que vai acontecer no meio e vai ter um fim. Então eu me permito viver todos esses momentos. Eu falo, às vezes eu tô subindo uma subida difícil, eu olho pra direita, tem 4 vacas do meu lado, você fala, da onde elas subiram pra cá? E eu gosto de me conectar, sabe? De chegar no ponto mais alto e eu paro, às vezes eu sento ali.
eu me permito viver isso. Eu até estava conversando com a Fer, na prova do 108, era 10 horas da noite, a gente chegou num pico lá, que é o Taquari, em Paraty, tinha um monte de criança com cartaz me esperando. Eu falei assim, meu, o que está acontecendo aqui? Aí chegou no quilômetro 70, que já estava sol do meio-dia, um senhor deitado, passando mal. Então, são várias histórias que acontecem no meio. E o trail é assim, o asfalto, eu tô ali brigando para manter o meu ritmo, por mais que eu continue... Não tem muita variável, né? E tem uma estrutura para você. Eu não sei o que eu vou encontrar. Quando eu vou numa prova de um lugar, visitar uma cidade que eu nunca fui, eu quero conhecer cada detalhe daquele caminho que eu estou passando. E eu sei que aquilo vai me transformar de alguma forma. Eu vou conhecer alguém. O trail tem muito isso. Você cria uma conexão gigantesca. Quando eu comecei a correr, os meus pais começaram a correr. Minha mãe faz prova de 7, 10. Ela fala assim, eu não quero mais saber de asfalto. Me faz um bem gigante, porque eu não estou correndo toda hora. Eu caminho muito, eu pego numa árvore, eu apoio no chão para subir, alguma subida muito íngreme. Então, essa conexão me vicia de um jeito que é inexplicável. Essa conexão com o caminho, eu acho que é o mais legal da trilha, né? Só teve um lugar em que eu não fiquei olhando em volta muito, foi quando eu corri no Polo Norte, que era uma corrida que era aquele mesmo visual o tempo inteiro, o branco. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero nem olhar em volta, isso aqui tá me dando pânico. Mas de resto, eu acho que o legal da trilha é você viver o caminho, mais do que a chegada, né? O que tá acontecendo tá ali, tá no durante. Só que eu não sei se isso é pra gente, isso é pra você. Você consegue curtir o caminho, Fernanda? Você consegue olhar em volta? Não. Eu falei, cara, eu acho que a gente se ama, não. Estratégia, eu vou antes... E daí eu treino, tento treinar. Curte o que dá pra curtir. Tiro foto, faço isso. E para depois fazer a prova. E nas montanhas, né, por exemplo, na Antártica também, eu fiz o summit para poder ver como era o summit. E desço, e aí depois dou a atacada de recorde, entendeu? Então, quando eu faço o reconhecimento assim, aí eu tomo meu tempo, aí eu sento, agradeço, aí tenho essa conexão que eu acho super importante. Você, seja numa prova, conectar com a montanha ali, pedir permissão, observar ela, o perfil dessa prova, de estratégia de performance, mas também de estratégia de conexão mesmo, espiritual. Isso tira a solidão? Tem gente que acha que tem solidão ali. Eu já não vejo solidão. Eu acho que a gente trabalha, né, físico, mental, emocional, espiritual, e a gente fica muito no físico. Também é performance, essa parte espiritual que a gente tem, essa conexão que você vê, isso dá uma puta energia. O nosso campo energético vai a 1000. Eu acho que a gente se conhece muito melhor. E esse desconhecido também, como a Bruna falou, a gente tem esse desconhecido que é o que mais me atrai. Essa coisa do medo, assim, que a montanha te passa, é o que mais me motiva. Então, você saber olhar isso do lado positivo te traz muita performance se você consegue canalizar todas essas partes, entendeu? Para que você consiga, né, avançar e ter um bom resultado. Então, eu não fico parando ali, mas claro que eu sinto, para eu também ganhar a prova, eu tenho que deixar a energia das pessoas me influenciar. Você sente o entorno? Claro, eu vejo, agradeço. Eu só não paro, mas eu vejo, agradeço. Cara, eu sinto. Eu tive uma parte muito difícil da prova de Paraty, que foi a minha primeira ultra grande de 108, que ele tinha 20 quilômetros numa subida de mata fechada e era noite. Começou 7 horas e era a primeira subida. E antes da gente começar essa subida, a gente estava num PC que eles falavam assim, olha pessoal, agora vocês vão para uma subida que ela é fechada, tantos quilômetros, não tem PC até o final dela. E eles falaram muito isso. E a gente ali comendo, arrumando tênis para preparar para subir. Aquilo foi entrando na nossa cabeça de uma forma que assim, a hora que a gente começou a subir, entrou na mata. Deu tipo 1, 2 quilômetros, porque é longo, o negócio era íngreme, 1, 2 quilômetros na trilha é tempo. Tinha gente voltando. E era single track. Você olhava para cima à noite, tudo fechado, não dava para ver o céu. Aquilo começou a virar uma panela de pressão. E gente, homem descendo, mulher descendo. Eu falei, gente, eu tô no quilômetro 2, falta 18, eu não vou conseguir. Aí começou, minha cabeça. Falei, não é possível, gente, que tá acontecendo isso agora. E aí, só de falar já me arrepia. Não é possível. Eu peguei meu bastão, apoiei assim na cabeça, pingava e líquidos para dentro, porque sal escorrendo, uma sauna. Teve uma hora que eu parei, começou a me dar uma batedeira que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não sei se eu estava tendo um ataque de pânico, nem sei se seria isso, um ataque de pânico.
pensando em voltar, pensando em desistir tudo. Veio minha professora na hora na minha cabeça, veio meu marido, minhas cachorras, eu me apoiando no meu bastão. Chegou um cara do meu lado, olha aqui meu braço. Chegou um cara do meu lado e falou, vai, Bru, vamos. O cara me seguiu, eu não sabia quem era. Vai, vem atrás de mim. Aí foi. Nossa, eu tô arrepiada de falar. E a gente foi. Esse cara me contou a vida inteira, os 20 quilômetros. Eu sei que ele tentou se matar. Eu sei que ele estava brigado com a esposa. Eu sei que a filha dele estava afastada dele, mas ele procura na trilha um reencontro. A hora que eu vi, faltava 1 quilômetro para acabar a subida. A gente terminou, o sol estava quase nascendo, era tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu abracei esse cara, falei assim, obrigada, porque eu acho que eu teria voltado. Eu falei isso para ele depois e foi um negócio incrível. O que esse cara fez para mim ali é inexplicável. Então, aí eu acho que tá o bem viver, É sabe? isso. Que hoje fala-se muito de bem-estar, bem-estar, bem-estar. Aí quando vira uma indústria, eu já começo a desconfiar e não curtir muito, entendeu? É. Mas eu acho que é sobre a forma que você aprende a viver quando você chega e fala assim, eu vou, cara, eu vou pra trilha, eu vou de peito aberto, Vou ver me o que permitir. acontece. Porque existe um risco ali, Existe. né, Fernanda? Você, na real, você lida, você olha pro risco, a tua vida é olhar pro risco. Essa relação, qual o efeito que ela traz pra tua cabeça? E não tô falando só de esporte, mas tô falando da forma como você lida com as porradas da vida, que são muito maiores que as porradas da trilha, sabe? Com certeza. Muitas vezes, quando a gente tá numa prova, eu lembro que uma vez a gente foi fazer 127 na Amazônia, depois 250 quilômetros no Atacama. É óbvio que tem dor física, né? Eu saí machucada, tem muito. Mas você sai dali e você fala, cara, isso aqui foi uma escolha. Eu escolhi estar aqui. Uhum. Então, essas porradas que estão vindo, eu escolhi levar, porque você sabe que isso vai acontecer. Na vida, você não tem essa chance. Às vezes, te dá uma de lado ou de outro, você fala, caralho, e agora? Essa tua relação com o risco, o que você leva dela pra tua vida, tipo, Fernanda, sem ser aquela mulher que a gente fica olhando assim, distante. E, ao mesmo tempo, como é que você vai evoluindo nessa relação a cada desafio que você topa encarar? Eu acho que vem desde criança, porque o meu trabalho mental vem desde criança, né? Disso da coragem. Eu sou uma menina corajosa Mas tem terapia aí também? desde Efetiva. criança. Não, é natural. Ah, Ou seja, eu passo tanto tempo na montanha que para mim é natural. Ou seja, o que para você é tipo um mega risco, é um mega risco. Se eu errar o meu pé, eu me mato. Mas eu faço isso tantas as vezes que eu consigo ter o foco presente ali para não errar. Entendeu? Claro, já chamei resgate várias vezes. Tem 20 anos que eu tipo faço onde? isso. Onde você pediu resgate? Na Nova Zelândia, por exemplo, eu já quase morri lá. Já pedi resgate e... Ai, várias vezes. Não vou Aquela, eu quero saber dos perrengues, eu quero põe saber na roda, põe na roda. As conquistas eu conheço quase todas suas, eu já vi. Ah, muito perrengue. Ou seja, vários resgates. E acaba que com essas experiências assim, as que dão errado, você vai aprendendo, né? Já congelei o olho, já tive hipotermia, congelamento de pé, de mão. Você tudo congelou isso. o olho? Aham. Subindo correndo pro Matterhorn, na Suíça. Com neve, né? A neve vem Fiz uma com... montanha do lado dessa, aquela Little Matterhorn. Uhum. A gente fez uma quebra de recorde lá. E tudo sozinha. Então você tem que se virar e é tudo sozinha. Aprendi muito com meu ex-marido, porque era alpinista, então tem muito conhecimento de montanha graças a ele, porque no Brasil a gente não tem alta montanha, a gente tem, né, rios, né, que são montanhas baixas, mas a gente não tem alta montanha. Então tem esse conhecimento que ele me passou né, conhecimento alto mesmo, de profissional, porque ele também era resgatista de alta montanha. Então, pô, foi Esse casamento perfeito. foi um bom então, casamento. assim, foi um bom casamento. Casamento tipo estratégico. Não, nada a ver, mas ele Não, ele pelo amor, acompanhava. mas deve ter sido uma parceria que trouxe muito Sensacional. sucesso, cara, e aprendizado pros dois, eu acho, pra ele. Me ele. acompanhava, ele me chamava pra rodada, eu ia. Então, com ele aprendi muito, assim, de montanha, de correr também, muita longa distância. E aí acaba que isso, de tanto você praticar, acaba que o risco vai ficando, né, um pouco menor e você amplia a sua zona de conforto muito mais. Eu já corri 250 quilômetros no Maratona de Saba a 48 graus, né? Que é dura demais aquela autossuficiente, deserto, né? que à noite é 0 graus. Já corri Antártica, que é 0 graus. Ou seja, eu já tive correndo em total extremos. Então, ver alguém reclamar de frio e calor para mim, você não vai me ver reclamando de frio e calor.
Claro que vai ter provas assim, né, de performance que vai te atacar às vezes, mas acaba que o seu confortável fica em outro campo. E também é aquilo, como a Bruna falou, às vezes nos momentos de mais dor, são essas pessoas que dão a nossa força. É inexplicável. Não é, são as pessoas mais simples, não é aquele super campeão, não. Eu estava para largar no treino do Monte Fuji, antes abrir meu computador, são 160 quilômetros lá, 9.000 metros subindo, primeira vez dando a volta no Monte Fuji, que é essa montanha gigante lá do Japão, gigante, 4.000 metros. E aí teve lá, na época... Humilde. Aí teve um seguidor que me escreveu assim, Fernanda, sou super seu fã, eu tenho um problema de visão que eu vou ficando cego. Eu faço trail, por favor, olha o máximo que você conseguir por mim. E assim, a prova inteira eu só pensava nesse carinha. E a prova inteira, eu nem sei de que país que ele é, de onde ele é, mas a prova inteira eu só pensava no cara. Cara, que problema você tem? Você tem perna, você tem olho. No privilégio de estar ali, né? Ah, no privilégio de estar aí, mas assim, não só privilégio, mas, cara, a gente é perfeito, sabe? Às vezes a gente tem que se colocar nesse superpoder de paraolímpicos, de mega atletas, de guerreiros de verdade, sabe? Esses caras são os guerreiros de verdade, entendeu? Esse cara que quase quis matar e hoje tá fazendo essa prova, cara, um super campeão, entendeu? Esses caras, assim, essas histórias reais motivam muito. Eu tive a lesão cerebral na minha cabeça. Eu fiquei vegetal na cama, tudo aqui paralisada, em 2021. Pô, a última coisa que eu pensava que eu ia voltar a correr. E com um mês eu já conseguia correr. Mas demorou quase 2 anos para eu dirigir e ler livro. Então, essa minha experiência também me ensinou muito. Que o físico é uma coisa, mas a gente tem que olhar o lado espiritual, a gente tem que olhar o lado emocional. Tudo isso está relacionado e nada é por acaso. Veio no momento certíssimo na minha vida, que eu fazia 10 ultras por ano, estava como uma máquina. Tipo assim, me parou. Que eu não podia nem som, nem luz, nem nada. Não conseguia meditar porque eu perdi foco, perdi memória, perdi tudo durante muito tempo. Tomar banho era assim, foi depois de quase 2 semanas que consegui. Você fica vegetal mesmo, porque você não tem a energia no cérebro, né? Então, muito sério. E aí você vai aprendendo com lesões, né? Todos os atletas, né? Tira isso de um lado positivo, sabe? As lesões, porque é parte da nossa vida. E segue em frente, né? Você aprende a lidar com o desconforto, né? Esse tipo de desconforto, né? Quando ele é físico, existe um treinamento para isso, né? Quanto mais você se expõe, mais E no você risco enfrenta... é você saber, todo mundo tem medo. Eu morro de medo das coisas que eu faço. Mas é você saber que ele está ali, ele vai te ajudar da forma positiva, a você focar mais, a você pedir ajuda, ter coragem de pedir ajuda, entendeu? Eu tô com medo, eu quero... E menos ego, né, Fer? Menos ego, a montanha é muito clara. Acho que a montanha te coloca no teu tamanho, né? Menos Isso é ego. incrível, você fica desse tamanho. Eu você acho que a gente toma aumenta mais a consciência, tolerância para algumas coisas, porque você tá ali, a sua mente, ou você aceita... Por exemplo, eu estava num momento crítico, o cara me ajudou, e aí eu vou, não, eu consigo ir sozinha. Eu acho que a questão de humildade é muito grande. Por muito tempo eu conciliei os treinos, quando eu estava nessa transição de carreira da indústria, junto com os treinos de crossfit, de corrida também. E tinha um cara na empresa que ele falou assim, nossa, Bru, é difícil ver você reclamar. Eu acho que é muito disso, né? De você vai aumentando a sua tolerância e aconteceu uma falha. Como que eu resolvo? Eu sou muito prática. Tô no meio da montanha. O que eu tenho para fazer ali? Na hora que eu tava... Não adianta sentar e reclamar. Você vai ter que eu lidar faço? com aquilo Eu ali. pensava, eu tenho minha água, eu tenho meu suplemento, eu tenho comida. Calma, coloca a cabeça no lugar e segue esse cara. Eu só pensava isso. Então, acho que esse treinamento me deixou mais prática também, a aplicar isso na nossa vida, né? 99% das pessoas são pessoas comuns que treinam. Então, eu me sinto privilegiada de poder mostrar isso através da internet e inspirar aquela pessoa que está começando. E o poder que o esporte tem de transformar a vida dela, aos poucos, é gigante. Então, uma pessoa que está com sobrepeso, ela fala, isso não é para mim. Nossa, eu nunca vou conseguir correr 100 quilômetros. Mas a hora que ela descobre que ela pode fazer
que ela pode fazer 5, e o poder que aquilo tem de fazer ela acreditar mais nela, de fazer ela, nossa, eu sou capaz, aquilo ali muda a vida da pessoa, deixa ela mais confiante. O que eu já vi de gente mandando mensagem, falando que começou, ou eu tenho um álbum que eu guardo vários prints de mensagens bonitas que eu recebo, vídeos de criança que adora YouTube, tem muita criança que me segue por lá. E uma mulher me mandou uma foto do cabelo dela na mão, falou assim, careca, falou, você está me ajudando no meu tratamento. O seu conteúdo me inspira a buscar, começar devagar, aos poucos, que eu falo muito de 1% melhor. E o poder que isso tem, não tem preço. É porque é muito diferente você chegar e olhar para uma pessoa e falar assim, você consegue isso, tá? Dessa pessoa sentir isso. Uhum. Eu comecei em parceria com uma ONG que já existe há muitos anos, que é a Luta pela Paz. A gente abriu um projeto paralelo, uma ONG também, para mulheres de corrida. Que há legal. 8 anos no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E foi depois de uma entrevista que eu fiz com uma mulher que certamente vocês conhecem, a Catherine Switzer. Foi a primeira mulher a correr a maratona Que de legal. Boston. Uhum. A maratona entrou para o currículo olímpico. A maratona feminina não fazia parte das Olimpíadas. Sim. Começou a fazer depois da Catherine. Uhum. E eu fui entrevistar a Catherine em Boston, quando ela estava completando 50 anos dessa conquista. E ela tinha aceitado fazer uma exclusiva. E estava todo mundo lá por causa dela. E quando a gente estava terminando a entrevista, eu falei, cara, muito obrigada. Mas assim, eu não estava falando muito obrigada porque ela é uma corredora excelente. Pelo que ela é como mulher e pelo que ela trouxe que ela de conquistas fez, né? para as mulheres. Uhum. Aí ela falou assim, olha, em vez de me agradecer, você deveria de alguma forma retornar. Devolver o esporte que o esporte te deu. Sensacional. Aí na hora eu olhei, ela falou assim, não, porque quando falaram que você queria exclusiva, acho que para me convencer, contaram que você já tinha corrido não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu voltei com isso na cabeça e a gente começou. Logo que eu cheguei ao Brasil de volta, eu procurei o pessoal de responsabilidade social da Globo, trabalhava lá na época, e a gente começou esse projeto. E lá acontece exatamente isso que você falou. Ali a gente não tem essa ambição de formar atletas, mas é porque a gente tem, já nesses 8 anos, né, a gente já teve troca de mulheres ali. E muitas que chegaram ali e que não acreditavam ser capazes na vida, no dia a dia ou na carreira, de fazer certos movimentos, quando elas perceberam que elas não corriam nada. E que se treinasse, se dedicasse, corria 5, 10, 15, 20. Pronto. Isso teve um efeito na vida, Uhum. no dia a dia. Esse é o Eu acho que é poder. disso que a gente está promovendo também nesse encontro, né? Porque certamente, Fernanda, muita gente está assistindo e pra gente, pra maioria das pessoas, o que você faz é você, sabe? Assim, tem você e talvez tenha outra do Brasil daqui a Mas muitos olha que anos. interessante, em 2012 eu sentia muito que a corrida era egoísta. Para mim, eu sentia, porque era só quando eu chegava ali, eu sentia essa emoção da vitória ou de frustração. Aí em 2012 eu pensei, não, vou fazer um projeto que é uma corrida muito difícil para mim, mas que ao lado tem um projeto social e ambiental. Compartilhar aquela tua conquista. Compartilhar ali no local que eu estou fazendo. Aí o primeiro foi o Caminho de Santiago de Compostela, que eu corri lá os 900 quilômetros em 10 dias, ajudando as crianças com câncer, lá da Espanha, porque o filho do meu massagista, tadinho, pequenininho, 1 ano, já com câncer e faleceu. E então eu fiz isso, foi meu primeiro projeto. Depois eu fui para a Favela da Rocinha, fiz o projeto no Rio de subir e descer correndo a Favela da Rocinha nos picos mais altos. Dureza ali. E ajudando as crianças de lá. Depois fui para o Nepal, fiz a Everest Trail Race, ganhei a prova, no outro dia corri mais 18 quilômetros e todas as crianças de uma fundação inteira. Foi assim, de arrepiar. Tudo que isso, né, depois fiz o Aconcagua, todas essas montanhas, altas montanhas que eu faço, em paralelo, eu que não mostro muito, em paralelo, eu faço o projeto. Por exemplo, quando eu subi desse correndo lá na Rússia, no Elbrus, eu ajudei, a fundação que eu ajudei foi a das ex-prostitutas, porque na Rússia tem um grande problema de mulheres ex-prostitutas. Então, cada país, eu busco algum problema que tem ali para poder ajudar. E eu acho que é isso, para retornar, sabe? Eu tô ali explorando esse lugar. Você acaba levando muita gente contigo, né, pra conquista. Você consegue levar junto. Mas assim, é isso, compartilhar daquele lugar ali, a beleza, que é fácil a gente compartilhar, mas também do problema que tem ali, como ajudar ali. E aí eu consigo compartilhar isso, porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade também, né? Poxa, e a minha chance, né? De estar lá na Antártica, poder ajudar lá nas fundações Tem da um alcance Antártica. muito grande, né? Só que olha só, conta uma história boa, vai, Santiago de Compostela, que você contou no carro, que aconteceu com você. Caramba.
Você acredita, Bruna? Ixi, lá vem. Cara, olha, para você fazer o Caminho de Santiago, e eu fiz o francês, que é o mais, se larga da Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, que é o mais longo, o mais tradicional, não sei quantas mil pessoas fazendo. Eu já fiz ele a pé, já fiz de bike, mas quis fazer correndo. E aí fui a primeira mulher a fazer correndo. E 10 dias eu corria 93, no outro dia 95, no outro dia 89. Então, por isso, quando eu faço as provas de ultra, tipo assim, eu lembro do Caminho de Santiago. Fernanda, você já fez 95, 98, 90... Aqui é só uma prova e depois vai pro hotel. Tranquilo. Tá tranquilo. Porque lá eu fiz como pelegrina. A minha mochila tinha mais ou menos 3,5 kg, super minimalista, sem shampoo, sem nada, 10 dias, hippie e corre. Mesma roupa, só o pijama. E aí você tem um passaporte pelegrino. E aí, no mínimo, é 2 estampas por dia, 2 carimbos. E aí eu fazia 2, né, para não perder tempo. Saía e correndo. E daí fazia mais ou menos 13 horas por dia, né, mais as paradas, né, caramba. Aí quando eu cheguei em Santiago, aquela mega emoção, né, e aí você vai buscar sua Compostela. Aí eu fui lá buscar a Compostela, aí assim, no passaporte você tem um quadradinho a cavalo, outro quadradinho a pé, outro quadradinho by bike, aí eu fiz o outro assim, correndo, pra ficar bem claro em espanhol. Pra ficar bem claro é ótimo. Aí cheguei lá, aí ele falou, você fez de bike? Eu falei, porque de bike faz em 10 dias. Eu falei assim, não, correndo. Ele, não, a gente não aceita. Eu falei, como assim não aceito? Não, porque a gente entende que você foi muito rápida. E a gente não aceita corredor. Eu falei assim, olha, eu tô ajudando aqui as crianças com câncer. Eu corria de 12, 13 horas rezando o tempo inteiro. E assim, meditando, ou seja, tive muito tempo para poder me conectar com o caminho, porque para eles é muito essa conexão com o caminho. Eu falei assim, com certeza eu conectei muito com o caminho, retribuí com essas boas ações. Não entendo por que a igreja não vai me deixar. Não, mas é impossível. A gente não... tem que ser a cavalo ou a pé. Falei, mas é a pé, só que é correndo. Não, mas é muito rápido e tal. Você tem que ter os 31 dias, porque são 31 dias. Eu falei, aí, posso... Não, conversa... Eu quero conversar com o seu superior. Aí veio ele lá dentro, depois de um tempo. Aí ele veio com a minha Compostela, com o meu nome. Aqui, Fernanda, a gente se reuniu, ok, a gente vai te entregar a Compostela. Você é fora do padrão. Mas na próxima vez, se você voltar para correr, você liga pra gente antes, avisa para a gente te autorizar a você correr o caminho. Gente, aí eu, não preocupe, eu não vou voltar para correr tudo Tô com os outros projetos, tá tranquilo. Aí eu, muito obrigada. Eu tenho lá em casa, né, minha Compostela, meu passaporte também. Foi assim, uma super surpresa no final, mas eles não queriam realmente me dar Compostela quando eu finalizei. Isso é o mais legal, né, que a gente tava falando. Quer dizer, é porque é um perrengue tranquilo, um perrengue divertido, mas quando você se propõe a fazer ultramaratona e aí tá em vários lugares ao mesmo tempo e explorando, né, em lugares que você não tem total conforto, eu acho que vem um repertório de vida. Total. Eu acho que repertório, pelo menos aí eu tô falando da forma como eu tento viver, né? Eu acho que essa busca, felicidade são momentos de felicidade na vida, né? A gente tá subindo, descendo literalmente como montanha o tempo inteiro. Mas ter repertório de vida é muito legal. Eu vivi, às vezes, eu já falo um palavrão, mas assim, às vezes foi foda, fiquei muito mal, mas na outra também eu vivi um lance. Até porque é isso que você lida na corrida, você saber lidar com... Vai se frustrar, vai se cansar, o imprevisto, vai doer. Como que minha cabeça reage, né? Eu cheguei no quilômetro 80, que eu nunca tinha corrido 80 quilômetros, e eu estava com o popô inteiro assado. E nunca tinha assado na minha vida. Eu falei, meu Deus, que dor é essa que eu tô sentindo aqui? E eu cheguei num PC, tava todo mundo, parecia um campo de batalha, todo mundo no chão, gente com manta térmica. E aí eu falei assim, nossa, aí um senhor falou assim, Bruna, o problema é que todo mundo conhece, né? O que foi? Eu falei, nossa, eu tô com uma assadura aqui, pega aqui meu Bepantol. O cara me deu um Bepantol, eu em pé, com a calça baixada, passando o Bepantol, tudo suja no meio do meu bumbum, todo mundo me conhecia e tudo assim, tudo bem. Sabe-se lá de onde veio esse Bepantol do cara, ele tinha acabado de usar.
tudo bem, você não Gente. tem frescura, você quer resolver. Tem uma liberdade. Você tem uma liberdade. Você vai tirando essas camadas sociais que a gente não tem. fica. É todo mundo igual. O mais legal é essa experiência. A hora que eu vi todo mundo olhando, eu assim, ó, com a mão na bunda, eu falei, cara, sensacional. Eu lembro que no Polo Norte eram 2 tendas grandes e eram 43 corredores, mais ou menos. Então eles dividiam nas 2 tendas, mas não dividiam assim, mulher de um lado e homem do outro, até porque tem poucas mulheres ainda, né? Pelo menos naquela prova eram uns 5, todo o restante. Então tava todo mundo junto. E aí chegou aquela hora, ó, vai largar meia-noite, começa a arrumar. Beleza, começa a se arrumar, tinha um banheiro químico. Imagina o estado, um banheiro químico, 43 pessoas no Polo Norte. Eu falei, não, acho que eu vou trocar de roupa aqui mesmo, né? Cara, quando você olhava, mas o legal é isso, ninguém começa a olhar mais, ninguém tá olhando mais. Tá todo mundo igual. Tava ali trocando e passando pó gloss, vaselina, né, pra não dar. E assim, ó, e assim. E, cara, tá todo mundo. E isso, quem olha de fora, de repente, que nunca Fala, viveu, fala assim, nossa, nossa, que que loucura. é isso? Mas não é, você redimensiona o que é realmente importante, o que é realmente essencial, o que é realmente relevante. Ali é a tua saúde, o teu bem-estar e como você vai encarar aquilo. E não se você tá com o cabelo bom, se você tá, entendeu? Como você vai... E eu acho que isso é muito libertador, sabe? A natureza traz muito isso. Cara, eu me sinto livre. É muito gostoso. Você pode ser quem você quiser, ninguém tá te julgando. Igual ali, né? Todo mundo exatamente igual. E é isso que é o mais legal. Às vezes você termina uma prova dura e no meu ritmo, né, Fer? Não no seu. Gente, sempre começa a criar, você vai ver que é sempre as mesmas pessoas que estão perto de você. Que chega uma parte da prova que tá tudo no mesmo ritmo. E você cria uma conexão, você conhece da pessoa. Eu lembro que eu terminei a prova de 58 em Paraty e tava uma chuva torrencial. Eu cheguei na tenda, tinha acabado de pegar minha medalha, uma moça que me ajudou muito na prova estava sentadinha lá. 50 e tantos anos, já tinha feito muitas ultras. Eu cheguei igual uma criança, chorando. Eu abracei, sentei no colo dela, tipo assim, obrigada, ela sem entender nada. Eu falei, você foi sensacional na minha vida. E eu chorava. Mas eu me permito tanto isso porque parece que eu volto a ser criança. Sabe, eu brinco, eu não me cobro perfeição. Isso é tão gostoso, porque a gente sempre tem alguns protocolos para seguir, em quase todos como os lugares, falar. Né? Então você vai lá, tudo bem passar hipogloss na bunda na frente de todo mundo, tá tudo bem. Todo mundo já passou por isso quando era criança, entendeu? E a trilha é isso para mim, essa liberdade é inexplicável. A gente fala muito de lastro físico, né? A gente veio até conversando sobre isso no carro, que você já tem um lastro, você já sabe lidar ali. Eu acho que a gente fica muito curioso em relação à sua estratégia, Fernanda, e se existe, assim, como é que é teu treinamento, como é que é a rotina para chegar àquela quilometragem que você chega, e se além do lastro físico, você vai criando um lastro emocional também, assim, que te permite ter repertório para lidar com as corridas que cada vez são mais desafiadoras, as que você escolhe. Sim, ou seja, eu trabalho, né, o físico, o mental, o emocional também e o espiritual. Eu acho que todos são muito importantes. Claro que o físico é o que a gente mais, afinal, trabalha, né, porque é o seu treino do dia a dia. Então, eu tenho um treinador, ele é francês, eu moro, né, metade do ano em Chamonix, mais lá, né, 4 meses aqui no Brasil. E esse mix, assim, para mim é perfeito. Aqui no Brasil eu treino bastante asfalto mais plano, entendeu? Muita fortalecimento. Já lá na França, nos Alpes, eu treino muita montanha de verdade. Então é esse lado da conexão, e vocês, né, quem assiste nas provas ali da Ultra Trail do Mont Blanc, você vê que tem Larga da Igrejinha. Eu passo quase todos os dias na igrejinha, depois do treino, acendo a vela ali. Assim, é 1 minuto, sabe? De você agradecer, de você olhar para dentro, o que está me faltando aqui, escutar seu corpo. Estou puxando muito, não, porque diminui o ego aqui. O lado emocional também é muito interessante. Eu já fiz prova testando ser um Robocop. Não ter emoção. Uma vez, a maioria de atleta olímpico faz muito essa estratégia. Muito triatleta, eles largam assim, nem olha no olho dos competidores aqui, justo para não perder a emoção dele ali. Eu tinha uma vizinha que ela era campeã mundial de subidas de vertical. E ela, uma vez eu li na entrevista dela, ela falou assim, ó, toda prova eu vou como um robô. Eu não deixo a minha emoção nem me colocar negativa nem positiva. Ou seja, eu já fiz prova assim, se você
Em 2018 eu fiz a Ultra Trail do Mont Blanc. Eu lembro que entre Bertone e Arnuva, eu estava em segundo lugar, passando para primeiro. Aí antes de chegar em Arnuva, eu falei, nossa, vou continuar apertando aqui, que já vai sair lá no GPS, né? O primeiro, assim, né? Ali liderando a prova. Eu falei, não, calma, sem emoção, entendeu? Robocop, Às Fernanda. vezes você ia queimar ali, né? Você vai queimar ali. Então, assim, o Robocop, você fazer essa estratégia na prova, muitas vezes é muito positivo. Você pode estar em último, você assim, tranquila, sem emoção, sacou? Tal. E eles só deixam extrapolar a emoção no final, quando tá tudo mais certo. Só que o problema disso é que a gente é brasileiro. Pra mim não funcionou. Não funcionou, porque a gente é muito emotivo. Então, acho que assim, eu ainda tenho que praticar mais essa parte do emocional, de saber que horas eu posso deixar a emoção ir mais, porque ela pode ser positiva também se você está liderando e você deixar essa... Quando ela te impulsiona. Quando ela te impulsiona e você segurar ela quando você está mais atrás, né? Assim, na estratégia de passar ali. Mas você ter esse conhecimento do seu lado emocional é muito interessante. E também do que já deu errado. Nessa prova mesmo, por exemplo, eu já tive 2 quartos lugares na Ultra Trail do Mont Blanc. Nessa prova eu estava lá primeiro, segundo, aí eu passei a quarto. Eu fiquei fazendo os últimos 60 quilômetros, eu estava em 4º lugar. E achando péssimo estar em 4º lugar, porque seria meu terceiro, quarto lugar na Ultra Trail do Mont Blanc. E eu queria ser o top 3. Cara, faltava 7 quilômetros para acabar. É um downhill de 11, eu fiz 3, com a perna assim, porque é a última, né? E eu descendo ali com muita dificuldade, cara, me passa uma, aí meu mental, meu emocional, passa a outra. Você tem que ficar em alerta o tempo inteiro, né? É muito competitivo. Nossa, eu cheguei não consigo no nem 11. imaginar. A minha colocação foi 11, o pódio até 10. Eu cheguei assim, ó, de 4 patas. Eu vi o pódio assim, ó, eu abalei tanto. Surreal. Que um brasileiro, corredor, ele pulou, assim, ele estava assistindo, ele pulou a cerca para me ajudar. Ele queria me empurrar. E eu assim, não! Travada. Porque senão ia ser desclassificada, né? Eu cheguei assim, dando um passo na frente do outro, acabei a prova. Em 11º. Aquilo foi para mim uma prova que deu tudo certo, deu tudo errado, mas como a emoção abalou meu mental mas estava claro, eu queria ser top 3, então assim, quando você também cisma com o negócio e coloca ali, quando você é campeão, quando você tem isso também, às vezes é difícil você explicar isso, entendeu? Mas abala. E hoje, assim, claro, hoje eu vejo que também do lado negativo disso, cara, era 4º lugar. Tipo, você era top 5 na Ultra Trail do mundo. Como Você acha que você foi perdendo essa noção? Mas só triste, cara. Você acha que você foi perdendo a noção assim, do incrível é tudo que você faz e tudo que você já fez? É porque é tão natural que eu não tenho ideia, entendeu? Eu não faço, eu tinha que contar história, não sei o que. Agora que eu comecei a escrever um livro, porque eu tenho milhões de histórias e muito extremo, assim, que pra mim é muito natural. Mas é essa vivência que eu já tenho de muito tempo, né? Vivendo, respirando em montanha, onde que eu realmente me sinto em casa. Então, pra mim, ali é muito meu habitat, assim, normal. Você tá escrevendo livro, você tá fazendo palestra. O que mais tem vontade, assim, de caminho, de lugar para encontrar, para compartilhar? Eu sempre falo isso. O meu treininho, 1 hora, corridinha, trote, todos os dias. Se eu fizer isso, não é que isso é meu treino de hoje, mas pra mim, eu dou isso um valor incrível. Se eu conseguir fazer isso até 90 anos, até 80, sabe? Eu acho que pra mim isso não tem preço. É longevidade no esporte, né? Não, porque a corrida me traz tanto. Se eu conseguir mantê-la ali e me dar tanto bem-estar, sabe? Tô nem aí pra performance, nem aí pra treino, nem aí, sabe? Já conheci o mundo inteiro, já corri, né? Já conheci tantos povos, montanhas diferentes, todos os tipos. Agora, essa coisa de você ter essa sua rotina, sair ali e tal, isso eu não quero perder nunca, sabe? Nenhuma prova, nada, sabe? É muito valoroso, assim, ter saúde para poder fazer isso. É que a gente não dá, assim, às vezes a gente perde o foco, né? Mas isso é o básico, que é o que a gente tem que dar mais valor, assim, eu acho. Teu olhar até muda quando você fala, isso é incrível, né? Depois de tudo que ela já viveu, assim, ver você com esse olhar,
Acho que é um convite para todo mundo, pelo menos, experimentar. Acho que o trail, pelo menos, vivenciar aquilo uma vez, sabe? Eu vou sem relógio, às vezes, eu acho muito legal isso, mas é óbvio que, pô, é uma outra história. Para ter ali, como isso, para ter, de alguma forma, para celebrar a tua vida, para celebrar estar na natureza, né? Conseguir por mais tempo. Acho que é algo importante para a gente falar para quem está começando ou quem já está um tempo no esporte. O mais legal é você conseguir poder viver essa paixão por mais tempo, né? Você ter mais tempo vivendo aquilo ali. Que é o que você fala, cara, eu quero ter saúde com 60, com 70 para correr, para nadar, para estar em movimento. Exatamente. O movimento, ele é muito valioso na vida, sim, né? Sim, não, e tem muita gente agora começando, principalmente no trail, né? Agora a onda de pessoas novas que estão vindo e muita gente fala, virou modinha. Que bênção que virou modinha. Que moda boa. Que moda boa. Antigamente era fumar, beber. Hoje você vê pessoas com 50 anos fazendo sua primeira corrida e a gente tem um papel fundamental nisso, né? Hoje eu trabalho pensando em criar conteúdo, mas cada vez eu tenho mais cuidado na forma de eu falar as coisas, porque gera muito a comparação, a ansiedade nas pessoas. Então eu sempre tento mostrar que começa devagar. Dá o primeiro passo do jeito que você está ali, da maneira, não precisa ter o melhor nutricionista, a melhor roupa, o melhor tênis, começa. E aí a pessoa descobrir o poder que ela tem através disso é gigante. Para quem está saindo do asfalto para a montanha, Bruna, você viveu essa iniciação há menos tempo que a Fernanda, né? É mais recente o trail na tua vida. Você acha que são as maiores quais são as maiores adaptações? Na verdade, a trilha ela é muito mais aberta a receber as pessoas. Porque por mais que seja difícil, que tenha subida e tal, mas a maior parte do tempo para nós é caminhando. Então ela é algo muito democrático e as pessoas não têm essa percepção. Vê às vezes vídeos, nossa, 100 quilômetros, mas eu mostro ali o treino de 5, o treino de 10 e que eles podem fazer isso também. E a gente tem um papel como influenciador muito importante, ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o que você posta. E eu sempre tento mostrar que para fazer o 100 você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter bagagem. Eu fiz esporte minha vida inteira também. Então fiz ginástica olímpica, fiz futebol, handebol, tênis, de tudo. O meu pai foi do exército, meu pai sempre amou isso. Então tem a questão de genética também. E se você for se comparar, você pode se machucar, porque seu corpo não está preparado para aquilo. Então, hoje eu falo que os influenciadores têm que tomar muito cuidado com o que posta, a forma que posta, porque é o que a pessoa vai consumir. Então, eu falo, quanto mais madura eu fico, primeiro que eu já sou manteiga derretida, Fer. A emoção me taca da largada, eu tô chorando. Eu larguei o 108 lá, eu saí chorando, meus pais estavam na torcida, eu parei na largada, abracei, tinha acabado de largar. Mas eu gosto disso, porque eu deixo aflorar. Tem gente, às vezes vem uns haters, né, que você tá na internet e aparece de tudo. A Bru chora, gente, eu choro, porque eu me emociono demais. Que bom, as pessoas que choram, bom, né? bom. A gente chora, é bom chorar. Mulher sempre é um homem que comenta, é muito engraçado isso, né? Tem esse público masculino que, pô, Bru, faz corrida há 2 anos, como que você já tá correndo 100? Só que a Bru tem um histórico que muitas vezes você não conhece, e aí que gera aquela comparação, né? Mas o trail, para quem está querendo começar, eu falo. Minha mãe é apaixonada, faz trail. E aí eu posto isso e as pessoas falam, nossa, mas sua mãe corre, corre! 7, vai lá, já está pensando onde ela vai jantar, onde ela vai viajar, né, para correr, já quer sair para ir para um restaurante, conhecer e curtir. Então se permitam viver, acho que a dica é essa. Eu vou sugerir o segundo com vocês já também, porque tem muita coisa que não deu pra gente falar. Tem. Mas o que vocês estão querendo agora? O que você quer agora, Fernanda? Sim, tem uma montanha que você ainda deseje? Não, eu queria completar isso da Bruna, que eu acho que, né, para quem está assistindo, assim, né, já é corredor de asfalto. A diferença é que, por exemplo, no asfalto é mais, né, é o pace, né, os minutos por quilômetro. No trail a gente usa, né, o VAM, o VAM, que é velocidade de ascensão média. Então ali a gente calcula quantos metros você faz de subida por hora. Então, por exemplo, eu faço 1.300 metros por hora, independente do quilômetro, entendeu? Então, o que você tem que fazer é pegar uma subida muito íngreme, de preferência que tenha 1.000 metros, tá? 1.000 metros, ou seja, você vai até o Pico da Neblina, que tem 2.000 e alguma coisa,
e você, né, tenta fazer 1000 metros de ascensão ali e você marca. Ah, eu consegui fazer em 2 horas. Então você sabe que você tem, o seu van é de 500 metros por hora. Aí como você vê um perfil de uma prova de 100 quilômetros, que você vai lá para as Dolomitas... Foi o que você comentou comigo, né? Aí você sabe que, por exemplo, você vai correr 10 quilômetros em 1 hora, porque é bem técnico, você tem seu van ali de 500 metros, né, 500 metros por hora, então você sabe qual que é o seu pace nessa prova. E até suplementação, né? Isso, aí você vai saber a sua nutrição, que no trail é muito importante, muito mais no asfalto. Você tem mais pode... estratégia, hidratação, Nossa, nutrição, porque não tem ninguém te dando a hidratação no caminho, dá muita né? raiva, porque é um erro de nutrição acaba que com você custa a prova. Você treinou assim um ano inteiro e assim, porque para mim depois de 7, 8 horas correndo batata. Seu estômago é porque é muito estresse, né, de descida. Então o estômago ali e é difícil você ter, de eletrolitos tem que ser essa medida, de gel. Então, assim, às vezes, né, o seu estômago adapta, às vezes não. Então, é muito importante você treinar isso no treino, né, fazer esse treinamento antes da prova e ter esse conhecimento, né, como eu te falei, do perfil da prova, você saber, justo para você não errar na nutrição e ter gostar também. A gente sempre faz essa semana de descanso, assim, pré-prova, quando você diminui o seu treino físico. Aproveita para treinar seu mental, faz uma meditação, foca no presente, entendeu? Trabalha a respiração para quando você estiver ali na prova, ali, não necessariamente na prova, mas no seu treino de 30K que você tem que fazer, porque sua maratona está chegando próxima, cara, foca ali no presente, entendeu? Você já está cansado. Todo mundo tá cansado. Fernanda, a pausa é importante, né? Isso eu acho legal falar. Quando a gente olha pra você, a gente fala, ela não para nunca. Não. Atleta assim não para nunca. Não, você tem a pausa programada. Quando eu vejo influenciador postando que faz 30K no outro dia, 30K no outro dia, 30K, eu já penso, putz, cara, eu não dou 2 anos. O corpo espana. Cara, pode durar 1 ano, depois não vai dar. E é assim, porque você não consegue aguentar por muitos anos nesse ritmo, entendeu? Então é muito importante saber, cara, igual eu estava explicando, meus treinos, cara, 2 treinos longos de volume, endurance, tem os treinos que são o meu mínimo de 1h30 de tiro, seja, né, VO2 max em subida, tem o fartlek, tem os de ritmado, que é de 20 km, que é longo também, mas assim, é um mix. E claro que antes da prova, por exemplo, o TT de Mont Blanc, que são 160 quilômetros, né, é longo, claro que eu fazia, né, treinamento de 30 a 35 horas semanais só de corrida. É muito punk, imagina, eu não ia conseguir sustentar isso. Então, todo mundo fica achando, nossa, você corre muito todo dia? Não. Às vezes tem um dia off na semana, às vezes não tenho. Eu também viajo muito por conta de vários eventos, muitas provas e tal. Então, às vezes também não tenho day off. É o dia da viagem que é meu day off. Então, assim, é ter bastante equilíbrio. Por isso é bom ter um treinador, sabe? Que nutricionista entende, também, muito bom. Um nutricionista para poder te dar uns toques de que, né? E quanto mais clean, quanto mais comida natural, né, a gente é totalmente diferente, porque comer ela é totalmente diferente que comer eu, que é o outro, é pro atleta. A estratégia da alimentação e da hidratação é essencial, né? Com certeza. E também pode ser determinante na prova. O meu primeiro 35 que eu fiz, que eu nunca tinha feito 35 na trilha, foi, sei lá, 5 horas pra mim, né, Fer? Né, Fer? Virado. E isso foi em 2023, não conhecia líquidos ainda, não sabia de nada, tinha vindo do CrossFit que eu só tomava whey. Era só isso que eu tomava de suplemento, e creatina. E aí eu derretia, e pingava, e eu sentia aquele gosto de sal na boca, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tive muita cãibra na minha primeira trilha, só que eu não me permitia, eu era novata naquilo. Aí eu passei num nutricionista, ele falou assim, mas o que você tomou de eletrólito? Eu falei, o que é eletrólito? Que perde muito sal. Eu não sabia, Então a pessoa que está começando, ela não vai saber isso. E tá tudo bem, ela não vai saber tudo de primeira. E eu me permiti viver isso. Depois que eu passei no Nutri, aí que ele foi me ensinar que quanto tempo você vai fazer no primeiro trecho, por tempo. Então, o gel, isso e aquilo. Aí, para minha prova longa que eu fiz lá da UTMB, até a metade dela eu consegui seguir o gel. Depois, eu só queria comer batata com sal.
Batata com sal grosso. Você alucinou lá? Nossa senhora, a Teve segunda várias noite, alucinações. você vê meu vídeo, eu comecei assim, nossa, pau. Segunda noite, parecia que tinha derretido a minha cara, eu não sabia nem quem que é essa pessoa. E eu não tava aguentando mais gravar, foi difícil, porque, gente, olha, pessoal, estamos aqui, quilômetro 90, quilômetro 95, eu tentando gravar com o GoPro e com o celular, derretido, assim, não conseguia comer mais nada. Comia batata com sal grosso, era o que me descia. E caldo quinor, que eles faziam nos PCs. E eu chegava e falei, ai, moça, obrigada. Enchi uma caneca que eu sei lá quem tomou. E tomava, todo mundo, na mesma caneca, caldo quinor. E descia gostoso. Cara, de alucinar, sabe que eu lembrei do Cleiton, no Atacama, eram 250. Aí no quinto dia você fazia 76 quilômetros. Só que, pô, você já tinha corrido uma maratona por dia. Quando a gente chegou dos 76 quilômetros, a gente chegou junto, sei lá, meia-noite. Chegou assim, parecia fantasma, vagando. Com mochila, né, e tal. Cara, eu lembro que a gente cruzou a linha. O Cleiton olhou pra mim e falou assim, quero escovar o dente. Eu falei, oi? Você tá falando sério? Meu irmão, 76 quilômetros, chegamos. Aquele, quero escovar o dente, quero escovar o dente. Tava doidinho. Falei, não, aí ele não ia me abraçar. Eu falei, porra, Cleiton, me dá um abraço aqui, cara, eu nunca fiz essa distância. Aí ele deu um abraço, virou as costas e foi escovar o dente. E a gente tava com a equipe de trabalho, né, a galera olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu? Foi, cara? Falei, não sei, cara, ele tá no momento dele, cara. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Mas você vai, cara, pra Não, já outro alucinei, lugar. assim, tinha um passo, assim, cada vaca eu via de uma cor. Amarela, rosa. Ô, Fer, Aí, outro quanto banco. tempo você ficou sem dormir o máximo, assim? O máximo? É. Eu acho que foi agora nos Pirineus, mas eu dormi assim 2 horas, só que eram muitos dias, né? 12 dias. Aí você alucina, eu via, aí eu O começava sono deve assim, ser muito difícil. começava a descer assim, aí eu via um tanto de luz, eu, nossa, tá chegando na vila, mas eram os olhos das ovelhinhas de noite. Aí essa alucinação eu tinha direto. É Ou às exaustão, vezes, cara. exaustão. Aí via assim, caramba, é uma estrada, graças a Deus tô chegando em alguma vila. Aí era o rio correndo. Isso eu tinha direto, assim. Mas já vi M de McDonald's, na montanha. Ia bem. Sério. Aí já vira com desejo, Um começa a virar sódio, ia bem desejo. ali. Nossa. Fernanda, o que você tá querendo ver agora? Pra onde você tá querendo ir? O que você tá querendo viver? Cara, então, esse ano eu tô escrevendo um livro e tenho competições, eu tenho 3 ultras para correr esse ano. Eu volto a competir na UTT do Mont Blanc, vai ser minha 10ª participação. Eu vou fazer a TDS, que é uma prova de 145 quilômetros, 9 mil metros de subida, e é muito assim, selvagem, que eu gosto, entendeu? Muitas cristas assim aéreas, bem bacana essa prova, e claro, né, em Chamonix, onde eu moro hoje, então é muita energia ali, a pessoa respira, né, o trail, é como o Tour de France, mas trail, né, então é muita emoção mesmo que você vive ali. E depois eu tenho um projeto na Bolívia, junto com outra corredora também da minha equipe, então acho que vai ser muito legal juntar essa força das duas. A gente já fez Fazer projeto, parceria. a gente já fez um projeto muito lindo, a gente cruzou o Hielo Continental, que é o maior ice field lá na Patagônia, e caramba, gigante assim, a gente teve essa coragem e a gente fez porque você tem que estar encordado e tudo, então ela também é muito técnica assim de alpinismo, então é uma super parceira, né, campeã também, e aí a gente quer voltar para poder explorar ali a Bolívia. Vai ter um grande ano, vai ter um ano animado, vai né? ser um Fernanda? animado. Tá preenchido. Adoro. Importante E é você, movimentar. Bruna? Eu tenho a maratona de Berlim, que eu fiquei muito Que feliz. legal, cara. Era um sonho. Eu Falam vejo que é aquela abertura incrível. lá, eu me imagino ali, no meio ali daquele Plana, gostosa de plano, correr. aí já emenda, vai viajar para conhecer por lá. Então, não tinha pretensão. Eu estava voltando da Maratona de Nova York, contei uns brasileiros. Bru, você colocou seu nome na lista de Berlim? Eu falei, que nome? Até amanhã. Eu falei, deixa eu pôr no avião. Bruna sorteada. Falei, então, né, Deus está colaborando aí. E Nova York é especial, né? Nossa, eu tava Eu me comentando emocionei com ele. muito em Nova Não, York. inexplicável. Aquela energia do início ao fim. Tem gente com você o tempo inteiro. inteiro. O tempo E pra inteiro. mim foi muito legal que a minha filha nunca tinha ido pra corrida nenhuma comigo, porque é difícil levar. E ela foi pra Nova York. Sério, quantos anos ela Foi a tem? primeira. Cara, isso tem 2 anos, né? Aham. Ela tá com 13, ela tinha 11. linda! E aí eu lembro que quando eu cruzei a curva ali do Central Park, que é onde ficam as bandeiras, Lotado. cara, ela tava pendurada na grade, gritando, mãe, eu te amo! Pronto. Ela ficou muito emocionada com todo mundo, eu acho, sabe? Aham. E pra mim foi incrível. Primeiro que, porra, quando eu olhei pra ela, que eu ouvi, eu já falei, não consigo nem andar mais, cara. E é bem na finaleira, né? Mas o incrível, eu acho que foi ver, tipo, ela tão emocionada com o esporte. Que Eu acho que legal. ela entender por que aquilo me fez ficar longe tantas vezes, mas Sim. como aquilo é especial e como aquilo me faz bem e como
é potente aquela Que corrida, lindo. sabe? Sim. E aí depois, e ela que falava pra eu não correr mais, porque corrida era sempre pra ela uma coisa que é viagem, ela vai ficar longe. Depois de Nova York, ela fala, mãe, quando é a próxima maratona? Eu achei tão divertido. Ai, que lindo. Falei, minha filha, mamãe não ficou muito divertida, não. Eu fiquei... Veja bem. No dia seguinte, ela levantou, vamos conhecer Nova York. Eu falei, hoje? Veja bem. Hoje? Que linda. Mas eu achei uma maratona muito Eu marcante. gostei, e fiz Berlim ela. falam que também é. Pois é, eu vou fazer, eu tava pegando algumas dicas com a Fer de uma ultra maior esse ano. Tô definindo entre 2 lugares ainda, mas que também vai ser pedrada, mas eu já tenho uma conselheira aqui. Pô, de que luxo. correu 5 vezes a prova que eu tô querendo ir. Esse ano também eu tô entrando num outro negócio, vou lançar uma marca de roupas também, que faz tempo que tava o projeto na gaveta. Então tem 1 milhão de coisas. Eu tenho uma comunidade online também para muito mais para o lado motivacional, usando a corrida como algo motivacional. Tem mais de 8 mil membros no Brasil, fora do Brasil, onde a gente fala do poder disso aqui. O poder da mente como um fator de transformação. E a gente tem treino de corrida, tem de tudo lá dentro. Então tem 1 milhão de coisas acontecendo e eu tenho certeza que vai surgir mais 1 milhão de coisas. E é isso. E a gente vai acompanhar, acho que a gente, todo mundo, né, na torcida por vocês, para que seja um grande ano. Acho que foi uma delícia e é legal que a gente está falando de desafio, né, de provas que vão além ali, que ficam brincando ou testando o teu limite. Mas acho que a gente falou muito de bem viver, de curtir, de como viver, de como comemorar também a cada prova. E vocês o tempo inteiro com um sorriso no rosto, tipo, vou escolher uma prova também, você vai agora. Aí, ó, já vamos marcar. Mas que delícia, cara, dá pra ficar aqui um tempo, mas que bom. Que prazer e que sorte ter vocês duas na estreia. Cada gota conta. Eu acho que cada momento conta, cada encontro conta, cada troca conta, cada estímulo e inspiração tua, Fernanda, já há muitos anos. Você sabe que sou fã há muito tempo. Acho que tudo isso conta e que a gente tenha mais e mais encontros, mais minutos especiais como esse que você tem quando está no trail, quando você está se desafiando, quando você está tentando se conhecer mais, principalmente assim, meio à natureza. A gente vai para o nosso lugar, tem momentos especiais. Cada minuto, cada encontro, cada movimento e cada gota conta.